Nesta semana que passou, eu tive a oportunidade de fazer uma teleinterconsulta, na qual eu conversei com um colega médico de outra cidade, e ainda bem que a tecnologia se desenvolveu nesse quesito, que é muito importante para o paciente que tem o glaucoma e que está buscando o melhor para ele. Então, estava aqui fazendo minha caminhada hoje na praia de Estela Maris, mais uma vez aqui em Salvador, na Bahia, tomando meu sol, fazendo a minha conversão da melatonina em serotonina e promovendo a minha saúde e fazendo essa reflexão. Então, eu percebi, tentando ajudar essa paciente, que não existe um médico somente que reúna todas as habilidades para conduzir todos os pacientes com glaucoma. Existem médicos que têm um domínio muito grande do tratamento com colírios, a sua combinação entre as diversas substâncias que existem, o uso de novas e velhas substâncias. Existem médicos que dominam a cirurgia cortante, que, portanto, podem utilizar mais este recurso. Existem médicos que dominam mais os tratamentos não penetrantes ou minimamente invasivos, como o laser. E, possivelmente, eu me enquadre nessa última categoria. Eu penso muito em qualidade de vida quando penso em fazer o tratamento do glaucoma. E por isso essa minha opção pelos tratamentos a laser. Eu percebo que quando você usa o laser, você promove de fato a qualidade de vida em função de que o paciente ele vai depender menos do uso dos colírios e menos também indicações de cirurgias cortantes. Eu entendo que quando o paciente ele tem que promover ele próprio o tratamento, pingando gotas no caso de colírio, ou tendo algum desconforto eventual no pós-operatório, você de certa forma tem uma redução da qualidade de vida dessa pessoa. E um outro ponto a ser considerado é que o paciente ele deve ser visto como um todo. Eu tenho me encantado cada vez mais com essa visão da medicina integrativa. Então, como é que está essa pessoa, né? Como é que ela dorme? Qual é a qualidade do sono que ela tem? Isso vai implicar no seu nível de melatonina. Essa pessoa se expõe ao sol, isso vai implicar, por exemplo, no nível de vitamina D que ela tem e que é um quesito importante nas pessoas com glaucoma e que está indiretamente relacionado à pressão intraocular e também à própria doença glaucoma, e nem todos os mecanismos estão elucidados ainda da doença. Para cada paciente com uma doença tão complexa e multifatorial como o glaucoma, talvez o maior desafio seja justamente conectar as habilidades necessárias para cada caso e encontrar o médico que tem as melhores habilidades específicas para conduzir aquele caso clínico. E nesse sentido, é fundamental que o paciente ele tenha total liberdade para buscar uma segunda opinião. Particularmente eu vejo isso com naturalidade. As pessoas querem o melhor para si e existem pontos de vista que podem ser complementares na saúde, né? No diagnóstico, no tratamento, em benefício sempre da saúde ocular, da saúde geral do paciente com glaucoma. Em conclusão, para você que tem o glaucoma, tenha total liberdade de você se alimentar de informações que estão disponíveis pela internet. Eu particularmente recomendo o Google Acadêmico como uma fonte de informações mais isenta, porque a base é em artigos científicos, não somente a base geral do Google ou de qualquer outro mecanismo de busca. E, em alguns casos, você pode conversar sim com o colega médico para discutir as possibilidades terapêuticas que podem ser empregadas em seu caso. E deixa aqui embaixo nos comentários o seu pensamento em relação a esse tema. Coloque também suas sugestões de novos conteúdos que vamos colocar
em análise para a criação de novos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima.